Amém. Amém? Então vamos lá. Ficou para nós como preparar um sermão passo a passo, não é isso? Isso. Então, eu suponho que vocês devam ter lido a apostila, né? Porque tem gente que só lê a apostila no dia da aula. Mas isso não pode ser uma prática de vocês. Vocês devem estudar durante a semana toda a apostila, para que aqui a gente só possa tirar dúvida, né? Porque a leitura da apostila, ela às vezes é muito extensa, toma muito tempo. Então a gente pode ganhar esse tempo transmitindo experiência que a gente viveu dentro de cada situação aqui da apostila. Posso contar com você? Você vai estudar para segunda-feira que vem? Então vamos lá. Então, o primeiro passo para a gente preparar um sermão, irmão, é a mesma coisa que preparar uma viagem. Você vai viajar, você vai sair no carnaval, você sai de qualquer jeito, você vai pegar o que você precisa para poder você ter um bom descanso. É verdade ou não é? Estou lá, faz calor, tem ventilador lá? Não, então vou pegar um ventilador. O preparo da mensagem é a mesma coisa, né? Assim como eu traço como objetivo para minha viagem. Bom, eu quero viajar para onde? Eu quero ir para uma região de praia. Vou levar short, no caso de mulheres, elas vão levar um maiô, um biquíni, né? Se eu vou preparar um sermão, qual o objetivo dele? Eu vou pregar sobre missões, eu vou pregar sobre cura, eu vou pregar sobre o quê? Então, dentro do objetivo da minha mensagem, eu vou fazer um apanhado de um material que vai enriquecer o meu sermão e assim facilitar o entendimento por parte dos meus ouvintes, ok? Então o preparo, aí que ele diz que o primeiro passo é recolher o material. Então você tem que ter uma Bíblia de estudo, um bom dicionário bíblico, uma concordância e um comentário bíblico. Bíblia de estudo por quê? Porque ali você vai ter a opinião de alguém centrado na Bíblia, de alguém estudante minucioso da Bíblia. Exemplo, Bíblia Thompson, a Bíblia de Scofield, que eu gosto muito. A minha Bíblia de Scofield eu tenho, nunca mais consegui. Scofield. É excelentíssimo. É melhor do que a Shed. A Bíblia de Scofield. Muito boa. Entendeu? Um bom dicionário bíblico e uma concordância. A concordância você sabe o que é, né? Um assunto está intimamente ligado a outro de um outro livro. Então há uma concordância naquela palavra. Por exemplo, muitas citações de Salmos você vai encontrar nos Evangelhos, o próprio Jesus se referindo. Muitas citações de Isaías você vai encontrar nos Evangelhos, Jesus também citando o profeta Isaías. Atos dos Apóstolos também vai falar muita coisa de Salmos. Então, a concordância serve para você unir aquilo que está se falando a algo que já foi falado dentro da Bíblia. Amém? Então, por isso que é muito bom você ter uma concordância bíblica e um comentário bíblico. O que é um comentário bíblico? Obrigado, meu irmão. Comentário bíblico é aquele que vai comentar dentro do contexto histórico da época aquela situação. Um fato, uma narrativa bíblica, um estudante, um especialista naquele assunto vai traçar para você um comentário daquela época, o porquê daquilo, como aconteceu aquilo.
Ok? Então, pastor, eu não tenho. Querido, vai comprando devagarzinho, né? Um mês você compra um dicionário, deixa passar 2 meses, compra uma concordância. Isso não é muito caro, não. Agora, quando você vai pregar, você vai ter que dar um tema à sua mensagem, né? E às vezes a gente fala tema como se fosse o título, mas trazendo assim para um conceito instrutivo, tema é uma coisa, né? Tema é uma coisa e o título é outra, né? Tema é uma palavra-chave. Eu vou pregar sobre fé, então o tema da minha mensagem é fé. Qual o título? Uma fé à prova do tempo. Uma fé suplantadora. Você tem fé? Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Posso também fazer uma pergunta: até onde vai a sua fé? Pode ser o tema. Entendeu? Porque o tema, ele diz aqui, é o que? O pensamento central. Né? Aqui nós citamos fé. Nós podemos falar de comunhão. Meu tema pode ser comunhão. Né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, a escolha do título é importante. E ele diz aqui que pode ser uma ordem, pode ser uma pergunta, né? E pode ser algo que você esteja dando ênfase. Então ele diz aqui, modo imperativo, quando a ordem é dada, tenha fé em Deus. Ó, né? Tenha fé em Deus. Uma pergunta: sua fé está viva ou morta? Também é tema de uma mensagem, ok? O título da mensagem. E quando é enfática, quando você quer dar ênfase, né? A fé é vencedora, a fé é perseverante, a fé é suplantadora. É assim? Oi? A fé remove no fé. Isso. Agora o texto bíblico, lógico que eles têm que estar ligados ao título da sua mensagem. Ele diz que é imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema. Claro, você não vai falar sobre fé e dá uma passagem bíblica que vai falar de amor. Não tem nada a ver. Você tem que usar uma passagem bíblica ligada ao título da sua mensagem. Ok? Agora ele diz aqui uma observação. Isso aqui é muito importante. O que eu posso e devo evitar no meu sermão? Primeiro, texto longo. Por quê? Vai cansar o teu ouvinte. Né? Então se você tem que procurar versículos-chave. O texto é longo, pega versículos-chave. Nós já vimos ser feito isso aqui no altar da igreja. Você pega os versículos-chave do texto, 5 ou 6 versículos, e o resto você narra para a igreja. Fica menos cansativo do que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, eu já falei isso aqui. Eu gosto muito de pregar sobre Elias. Eu conheço toda a trajetória de Elias, porque eu já li Elias mais de 100 vezes. Então, a história de Elias já está inculcada na minha cabeça. Então, quando eu vou pregar alguma coisa a respeito de Elias, eu falo alguns versículos chaves e depois eu narro, faço uma narrativa dentro daquele momento na vida de Elias, ok? Então evitem texto longo. Outra coisa, texto obscuro. O que é isso? É aqueles textos que não têm uma clareza, que causam às vezes dúvida. Por exemplo, o uso de véu na igreja, não é? Textos difíceis,
aqueles que causam polêmica entre os ouvintes. É um texto que às vezes dá margem a dois pensamentos. Isso pode causar uma divergência na tua plateia, nos teus ouvintes. Quando você traz uma mensagem que ela leva para um duplo sentido, é bom não levar. Porque aí você vai gerar uma polêmica que não vai levar a nada, não vai haver. E aqui ele dá um exemplo: predestinação. Uns creem, outros não. Eu creio na predestinação de um modo qual Deus, na sua onisciência, já sabe quem vai ser salvo ou não. Outros acreditam na predestinação assim: nasceu, Deus carimbou, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Mas tem gente. Né? Mas se Deus fez isso, para onde vai o livre-arbítrio? Aonde vai o livre-arbítrio? E aqueles que defendem a predestinação dizem que não tem livre-arbítrio. Então por que a Bíblia diz: hoje coloco diante de você bênção e maldição, vida e morte, escolha a vida para que vivai? É isso. Não escolhas. Não escolhas. Outra coisa, textos complexos. Deus não ouve a pecadores. Então você tem que trazer um texto definido. Ele não ouve a pecadores, mas na hora o pecador clamar. Deus não ouve a pecadores que se mantém na prática do pecado, mas um pecador arrependido, Deus ouve. Agora um cara que só vive pecando, não vai ouvir, ele não quer nada. Mas um pecador que se arrepende, Deus vai ouvir. Amém? Então, ó, escolha o método apropriado. De posse do pensamento central e o texto escolhido, deve-se determinar um método a ser utilizado. Existem muitos textos e temas que permitem a escolha de qualquer um dos métodos, porém há temas que não permitem. Tá? Então, você vai definir, na hora que você, dentro da direção que Deus vai te dar, se aquela mensagem ela vai permitir ou não a utilização de algum dos métodos. Tá? Mas eu creio que a base para nós pregar é a oração. A nossa base tem que ser a oração. Na oração Deus vai te dar a visão da mensagem, na oração Deus vai dar o tema, na oração Deus vai dar o versículo. Tudo é na oração. Tudo é na oração. Você vai orar, Deus vai falar contigo. Se você for fazer uma mensagem da tua cabeça, você vai naufragar. Porque quem conhece o rebanho é Deus. Quem conhece a igreja é Deus. Quem conhece a necessidade é Deus. Então Deus vai falar contigo. E dentro daquilo que Deus falar, você vai preparando a sua mensagem. Ok? Alguma dúvida até aí? Tá? Então, classificação do sermão. Vamos lá. Então ele tem duas classificações, ou duas formas. O sermão ele é classificado pelo assunto ou pelo método, podendo ser discursivo ou expositivo. E aqui a gente vai aprender o que é um ou o que é outro. Então, qual é o assunto da sua mensagem? Ele é doutrinário? Ele vai expor um ensinamento, uma doutrina? Ele é história? É aquele que vai narrar uma história? É ocasional? É aquele destinado a ocasiões especiais? Por exemplo, tem pessoas que no Dia dos Pais trazem uma palavra. Né? Antigamente nós tínhamos aqui o culto do amigo, todo último domingo de cada mês havia uma mensagem específica dentro daquilo. Então, esse é um tipo de sermão ocasional. Está dando para entender? Amém. Doutrinário, uma pregação sobre dízimos e ofertas é um assunto doutrinário. Por quê?
Porque dízimos, ofertas é algo contido dentro da palavra. Salvação. Né? Salvação. Ok? Arrependimento. Tudo isso são assuntos doutrinários. Apologético. A gente sabe que a apologia é a defesa de algo que você acredita. Então, a apologética, ela tem a finalidade de defender aquilo que você está pregando. Não é? Eu vou falar sobre céu e inferno. Então, eu vou defender, porque tem gente que não acredita. Tem gente que fala: o inferno é aqui, acabou aqui, vai pagar aqui. Mas, quando você defende uma tese bíblica, quando você vai defender um conceito bíblico de céu e inferno, você vai baseado na palavra. Exemplo, Rick e Lázaro. Ali está taxativo que existe céu e inferno. Acabou o assunto. Ok? Ético. Quando exalta a conduta e a vida moral e ética. Exemplo, Jó. É um cara mais ético do que Jó foi. O próprio Deus deu testemunho. Quando Satanás se apresentou, o que Deus perguntou para Satanás? Tem observado o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí, gente, quer uma pregação mais ética do que essa? Falando do testemunho da vida de alguém, não é? Outra pregação que você pode exaltar a ética, a conduta. Cornélio tinha uma vida tão ética, a sua conduta moral, a sua conduta de amor ao próximo era tão grande que Deus mandou um anjo lá falar com Cornélio. Cornélio, suas orações e as suas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Manda chamar Pedro lá na cidade de Jope e ele vai te instruir acerca da salvação, o que você tem que fazer. A ética, a vida moral de um homem o levou à salvação. Deus se preocupou com a salvação daquele homem. Narrativo. Quando você narra um fato, um milagre, né? A mulher do fluxo do sangue é uma narrativa. A cura da filha de Jairo é uma narrativa. Controvérsia tem por finalidade atacar erros e heresias. Exemplo, 1 Reis capítulo 18, que vai falar sobre quem? Sobre os profetas de Baal e o profeta Elias. O profeta Elias combatendo uma heresia, combatendo ali de que a adoração a Baal ia trazer fertilidade, ia trazer provisão, porque Baal era o deus da fertilidade, das grandes colheitas. E Elias se levantou para atacar uma heresia, de que Baal não era Deus porcaria nenhuma. Tanto é que ele fala: se for Deus, vai responder com fogo. E quem respondeu com fogo foi Deus. Amém? Então já vimos pelo assunto, agora pelo método. Quanto ao método, o sermão pode ser tópico ou temático. Sermão temático ou tópico extra-bíblico, sermão textual e o sermão expositivo. Okay? Os mais célebres, os mais comumente usados, são os textuais e os expositivos, o que a grande maioria dos pregadores aí prega. Ok? Vamos lá, tópico ou temático. É aquele cujas divisões são derivadas do tema. Então o pregador ou aquele que prepara a mensagem não pode fazer uma divisão fora do tema, fora daquilo que ele se propõe a ensinar. É uma forma lógica e prática para o desenvolvimento de um sermão.
Utiliza-se basicamente de responder as perguntas por quê, quando, como, onde, o que. Isso aqui tem que fazer parte da sua estrutura de sermão. Todas as vezes que você for preparar um sermão pelo método temático, se preocupe com essas perguntas, ok? Aí ele dá um exemplo aqui, 1 João 9. Confessarmos os nossos pecados, Ele é o justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então, estão ligados ao tema. Digamos que o tema seja arrependimento, né? Ou confissão. Então ele diz lá, o que devemos confessar? Nossos pecados. Devemos confessar o nome de Jesus, devemos confessar o poder de Deus. De que maneira, né? Como? Sinceridade, com fé. Ok? Então você vai utilizando essas perguntas e você vai se conduzindo dentro da mensagem. Você em cada pergunta, com a resposta, você vai fazer um desenvolvimento. Ok? Qual o resultado? Aí no fechamento da mensagem, qual o resultado da confissão? A paz, o perdão de Deus, a comunhão com os irmãos. Okay? E esse aqui é o mais perigoso. É o sermão temático ou o tópico extra-bíblico. Por que extra-bíblico? É porque a parte das divisões desse tipo de sermão, ele não tem base bíblica. Ele é tirado de livros, ele é tirado de pesquisas, ele é tirado de outras fontes. E ele diz aqui, ó, quando o pregador usa apenas material extra-bíblico para a transmissão de sua mensagem, há um perigo enorme para que o fatídico desvio da verdade, que é a heresia, entre em cena. Então, você tem que ter cuidado, porque tudo aquilo que foge da Bíblia, você pode escorregar para o caminho da heresia. Então, não está na Bíblia, você tem que tomar cuidado. Tá? Aí ele diz que quando o desvio da verdade está no púlpito, além de possibilitar edificação para a vida dos ouvintes, poderão acontecer desvios doutrinários. Aqui é impossibilitar, né? É impossibilitar, saiu errado aí. Porque não vai haver edificação com uma heresia, com uma mentira. Então vocês corrijam aí, tá? Ok? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se algum dia vocês estiverem pastoreando uma igreja, conheçam a vida de quem está subindo no teu altar. Deixa eu contar aqui algo para vocês. Existem igrejas que quando chega alguém de terno, gravata, segurando uma Bíblia, eles chamam essa pessoa para o altar, para o púlpito. Lá no Rio Comprido, uma vez, chegou um homem de terno, preto, carregando um livro preto. E o porteiro da igreja, a igreja presbiteriana, entendeu que ele fosse um pastor. E ele falou, eu vou conduzir o senhor para a plataforma. E ele ficou quieto, ele sentou lá na plataforma. E o pastor da igreja, querendo ser gentil, vamos ouvir uma saudação pelo pastor que nos visita. Aquele homem levantou e falou assim, bom, a minha saudação para vocês nesta noite é para dizer que o nosso reino está cada vez mais firme e o de vocês está cada vez mais fraco. Eu vim dizer para vocês que eu sou satanista e estou jejuando hoje o dia todo para derrubar todos os pastores da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. O cara era um satanista.
Então a gente tem que ter cuidado também, porque quando você dá oportunidade para um pastor que não conhece a sua visão, ele pode pregar contra a sua visão. Se você é alguém que defende a prosperidade de Deus na sua vida, e olha, quando eu falo de prosperidade de Deus não tem a ver com muito dinheiro. O dinheiro é consequência. O dinheiro na vida do crente está relacionado à parábola dos talentos. Se você tiver capacidade para administrar 5, Deus vai te dar 5. Mas se você não tiver capacidade, habilidade para administrar 5, você vai receber 1. Então na igreja você sempre vai ver gente com muito dinheiro e gente com pouco dinheiro. Por quê? Porque não sabe administrar. E outra, Deus ele vai te dar muito dinheiro quando ele vê que o seu coração não está no dinheiro. Porque o dinheiro pode tirar muitas pessoas da presença de Deus. Então a prosperidade que nós pregamos não é uma prosperidade de você ficar rico, mas é uma prosperidade de você viver bem, estar bem em todas as áreas da sua vida. Deitar no seu travesseiro, dormir, o sono dos anjos, acordar de bem com a vida. E para você tudo está bem, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu aprendi que todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém. Pastor, roubaram o seu carro, é porque Deus quer me dar um mais novo. Entendeu? Ah, pastor, e essa doença? É porque a minha fé tem que aumentar. É um novo patamar. Então, querido, minha mulher uma vez chegou em casa com um diagnóstico de câncer no seio. Eu peguei óleo ungido, coloquei a mão sobre ela, orei, expulsei em nome de Jesus. Pastor, a senhora não ficou abalado? Quem não ficaria? Mas, nesse momento, você tem que colocar o sobrenatural em ação, né? E eu orei, repreendi, e quando ela foi repetir o exame, ela fez a biópsia, era nódulo de água. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque um diagnosticou câncer, o outro falou, isso é nódulo de água, não se preocupe, nós vamos apenas fazer o acompanhamento. Minha mulher está aí, bela, linda, maravilhosa, oh glória! Deus é bom. Então, querido, nós temos que ter cuidado com quem nós damos oportunidade na nossa igreja. Pastor, às vezes quando Deus envia um. É, para espetar, né? Visão, para demorar. Uma sacudida. Agora, aí você fala uma coisa que eu não queria falar, mas eu vou falar. Olha só. Deus, ele é o sumo pastor da igreja. Amém. Sobre o pastor Marco Gregório existe Deus. Então, quando a igreja está precisando de uma palavra, Deus pode mandar um pastor para dar uma palavra. Porque às vezes você pensa que você está andando no rumo certo, mas Deus quer que você venha para cá. Eu me lembro que o pastor Tiago Brunet, Marcos Brunet, ele falou para o nosso pastor: Deus lhe entregou 10 chaves, o senhor está usando. Ali foi forte. Então, nossa igreja ainda tem muito que avançar e crescer, mas às vezes Deus precisa trazer alguém de fora para sacudir a igreja, para mostrar que é hora de mudar de rumo, entendeu? Por quê? A igreja, ela tem a direção do Espírito Santo. A visão não é do homem. Deus botou a visão no coração do pastor e ele dá para resolver. E assim, eu creio e acredito que Deus tem o melhor para nós. E muitas vezes a gente tem que ser humilde para ouvir e entender e obedecer aquilo que Deus quer falar para nós. Amém? Sabe um pastor, quando eu gosto quando ele vem aqui? Josimar Fonseca. O pastor Josimar é o pastor Josimar é uma bênção. Ele é tremendo.
Ele é tão bom, o pastor Josemar é tão bom, tão legal. A última vez eu fui levar ele, o pastor Josemar, ele é uma benção. Eu fui levar ele lá para o hotel na Barra, porque como eu moro na Barra, eu moro quase em frente ao hotel onde ele ia ficar. O pastor Josemar ficou num hotel em frente ao Metropolitano. Eu moro depois do Rio 12 um pouquinho. Aí, como eu ia para lá, o pastor Marco pediu para eu levá-lo para ele almoçar e deixá-lo no hotel porque ele ia pregar na Outback. Aí nós fomos para o Outback lá para a gente poder almoçar. E aí, o cara, o pastor Josemar, ele conhece o dono da franquia do Outback lá de Campinas. E o pastor Josemar conhece, né, como é que vem aquela cebola gratinadazinha. Rapaz, a cebola passou do ponto. E aquela batata recheada não veio do jeito que você queria. Aí o pastor Josemar chamou o gerente, irmão, o pastor me trouxe aqui. Ele não queria nem reclamar. Ele não queria nem reclamar, ficou constrangido. Mas como eu sou o convidado, eu quero que ele traga outros convidados aqui. Olha, veja essa batata. Você foi treinado. Aí ele falou, sim, fui treinado. Aí falou assim, você conhece o Gerson? Lá de Campinas? Aí o cara já mudou de cor. O cara estava branco, ficou vermelho. Conheço. Ah, você conhece? O dono? Né? Então, ele é meu amigo, frequenta a minha igreja, minha ovelha. O que o senhor quer? Não, eu vou pegar, irmão, vem cebola e tudo que é cheio, vem batata, tudo cheio. E eu ganhei ainda. Eu estou aqui, eu estou com 2 cortesias para voltar lá com a minha esposa. Tá abençoado. São pastores que vêm aqui nos abençoar e a gente acaba sendo abençoado. Então, querido, vocês cuidado com o sermão temático ou tópico. Por quê? Porque ele dá a você a oportunidade de ter um tema livre. Ou seja, não preso a um texto bíblico. Tá? Você tem que tomar cuidado. Ele diz aqui, ó, o bom pregador deve fugir do sermão temático livre. Por quê? Porque ele não está apegado a uma base bíblica. Ok? Então, fuja dessa liberdade. Por isso que eu falo, todo pregador tem que ir para o joelho, irmão. Se você não for... Ah, qual é o tema? Existe um assunto, geralmente quando eu vou pregar, agora mesmo, o pastor Cláudio me convidou, eu vou pregar lá em Vassoura, sábado. Sabe? Eu falei para ele, irmão, tem tema? Pastor, o senhor fica à vontade. Eu falei, então eu vou para o joelho, eu vou orar. Porque é ruim quando um pastor dá para você um tema. E aí você vai orar em cima daquele tema, mas Deus fecha a torneira, não vem nada. Eu não quero que você pregue sobre isso. Tá. Então, é bom quando o pastor fala para você, pastor, fica à vontade. O que Deus colocar no seu coração, você prega. Aí você vai para a Bíblia. Agora, quando ele dá um tema para você, e de que você está orando ali, e a fonte está seca, meu irmão, é complicado. Complicado. Ok? Então, olha, ele diz aqui, mas ainda que devamos fugir dele, ou seja, do tema livre, exemplificamos a seguir um sermão temático livre, no qual o tema e o título estão baseados na Bíblia Sagrada. Então, é o que a irmã falou aqui. Se alguém dá a você a liberdade de escolha do tema, então é um tema livre. Mas aí você corre para a Bíblia, você corre para o joelho. Ah, é livre? Vou num livro secular, vou numa revista, vou para o Google. Você tem que ir para o joelho. Você tem que pegar a Bíblia e vir. Amém? Então vamos lá. Cabeçalho do sermão. Tá? Aqui a gente já destrinchando. Primeira coisa é o cabeçalho. Tema, título, né?
Ele colocou aqui, ó, tema do sermão, título do sermão, a introdução do sermão. Isso faz parte do cabeçalho, ok? Tema, vou falar do amor. Amor a quê? Amor a Deus? Não, eu vou falar sobre amor ao dinheiro. Aí o texto já está ali. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ok? Aí a introdução. O que é a introdução? Mostrar que por amar o dinheiro muitas pessoas abandonaram a Deus e se enredaram por caminhos obscuros e entraram até para atividades criminosas, né? Os políticos que o digam lá da Lava Jato, né? Amor ao dinheiro, né? Depois, né? Corpo da mensagem. Aí tá aqui, ó, eles disseram algumas classes, né? Os que sequestram, os contrabandistas, os assaltantes. Depois ele faz uma conclusão do sermão. Isso aqui é um exemplo um pouco grosseiro, só para você saber como você vai preparar o sermão, né? O cabeçalho, o corpo e a conclusão, tá? Na conclusão você faz uma recapitulação, a gente falou isso até da vez passada, a aplicação dela na vida da pessoa e o apelo para as pessoas dentro daquilo que você pregou. Alguma dúvida até aí? Não, né? Mas esse aqui é um exemplo. Foi. Esse não é um exemplo bom, né? Não, isso aqui é um exemplo que ele deu assim, é um exemplo de uma mensagem. Ele pegou um texto, ele está falando assim, amor ao dinheiro. Okay? Amor ao dinheiro. O que o amor ao dinheiro pode causar na vida das pessoas? Esse aqui não é um exemplo Não. muito. Não, Só um tema legal. é um tema legal. Legal. Porque tem muita gente aí, meu irmão, que mata até a avó, mãe. Hoje está uma promoção que está Cara, na dinheiro. televisão. É porque aqui no último parágrafo diz que O paciente falou, poxa, no último parágrafo. Eles devem ser por causa do contexto dele. Não, olha o que ele diz aqui. Esse tipo de sermão, ainda que seja muito tentador e possa ser pregado, desde que não contradiga as Escrituras. É verdade. Acho que esse tema é até propício para o dia de Amor ao hoje, dinheiro. pastor. A Bíblia não diz que você deve ter amor ao dinheiro. Ela não proíbe você ter dinheiro. Ela só fala de você ser apegado ao dinheiro. Não é isso aí que você está falando? É que ele diz aqui, ó, deve ser evitado ao máximo. Para que o pregador jamais esqueça. Ó, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte. Presta atenção. Desde que Contradiga. não contradiga as Escrituras. O que ele está dizendo é o seguinte: se o teu sermão não está com base bíblica, ele deve ser evitado. É isso que ele Aí está depois dizendo. vai ter que para que o pregador jamais Desde que esqueça, né? não contradiga a Bíblia, deve ser evitado. Mas se tem base bíblica, ele deve ser pregado. Aí no final. É aquilo que eu falei, porque tem gente que vai ministrar uma palavra e não traz uma base bíblica. Vai falar do amor ao dinheiro, mas não traz um versículo no qual ele se baseia. Entendeu? Então o que ele está dizendo aqui é isso, ó. Esse tipo de sermão, ainda que seja muito tentador e possa ser pregado, ó, ele não está dizendo que não pode ser pregado. Ele está dizendo, e possa ser pregado, desde que não contradiga as Escrituras, como já orientamos, deve ser evitado ao máximo. Você não pode contradizer a Bíblia. Tá? Agora, se eu posso falar do amor ao dinheiro e não fazer uma apologia ao crime, eu posso falar de outras coisas, eu posso falar da avareza. O cara avarento é aquele que tem amor ao dinheiro. Ele segura, aperta tanto dinheiro com a mão que chega a sair por entre os dedos. Ele tem dinheiro, mas ele não é liberal, ele não é generoso. Ele tem amor ao dinheiro. Aquela mas não é massagem daquele próximo, homem que só ajudava o misereiro. não é?
E aqui, pastor, no final da fala, né? Para que o pregador jamais esqueça da autoridade da Bíblia Sagrada ao pregar seus sermões, para não fugir, né? Não Na linha fugir. que o senhor falou que se... A autoridade maior do sermão vai estar contida nas Escrituras Quando ele Sagradas. pega alguma coisa à parte, né? Pega alguma coisa à parte, para o risco de... De se desviar para a heresia. É isso aí. Você não chegar lá no Brasil. Lá em Brasília. Isso aqui é ótimo para levar lá para a esplanada lá, né? Vou visitar o Agora vamos falar sobre sermão textual. Esse aqui eu gosto muito. Sermão que mais prego são esses, textuais. Ele é preso ao texto. É aquele cujas divisões são derivadas do texto, porque você não foge dele. Porque às vezes é ruim, você está, pastor Marco, ele só prega sermão textual. Ele está pregando sobre a tempestade. Você vê ele falando, vai lá agora em 1 Timóteo, agora volta a 2 Reis, agora vai para a gente. Não, ele fica preso ali o tempo todo no texto. Mateus 14, onde ele arrebentou, estava no óleo. Estava no azeite esse nome, ontem ele foi demais. Né? Né? É aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus é uma fonte, ela vai se renovando. Então, lá em cima, tem a gente pode ser. Então vamos lá. Aí tem uma Sermão textual é aquele cujas divisões são derivadas do texto, uma forma lógica e prática para o desenvolvimento a utilizar as divisões do próprio texto. Aí ele dá o exemplo, né? A entrada ou a porta, né? Poderia usar a entrada para a vida eterna ou a entrada para a vida. Poderia ser um texto, né? Texto básico. João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então está aqui, primeira divisão. Eu sou a porta. Jesus é a porta de quê? Ele é a porta da salvação, ele é a porta da felicidade, ele também é a porta estreita. Então aqui você mostra, olha só, nessa primeira divisão, olha que interessante. Ele fala da expectativa de salvação, ele fala da expectativa de ser feliz que todo mundo quer, mas também ele fala do compromisso e da renúncia. A porta estreita fala de renúncia, fala de vida sem pecado, de santidade. Ó, porta é estreita. Depois, segunda divisão, se alguém entrar por mim, então não há acepção de pessoas, ou seja, todos que entrar por Jesus serão salvos. Ele é a única entrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui você pode inserir versículos que dão base àquilo que você está afirmando, ok? E terceira, salvar-se-á. É uma decisão própria, a pessoa decide. Se entrar, ela vai ser salva. Ela vai ser salva também da perdição eterna. Ela vai ser salva do castigo eterno. Vai ser salva da condenação do diabo. Ok? Aí tem aqui um segundo exemplo. Ok? E esse aqui é divisão da subdivisão. Esse aqui é terrível. É grande demais. Né? Aqui fala do que? Poder, ou o poder do Evangelho, seria o título desse sermão. Né? Mas o tema centrado, o assunto centrado, é poder ou Evangelho, ou um ou outro. Ele diz aqui, a introdução do sermão. Meditaremos nessa oportunidade sobre alguns aspectos do maravilhoso poder do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui o que o Evangelho é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Então, você começa a mensagem como? Para os teus ouvintes. O que é o Evangelho? Quem sabe aqui? O que quer dizer a palavra Evangelho? Boas novas ou boas notícias. Okay? O que é o Evangelho?
Como deve ser o relacionamento do crente com o Evangelho? Quem pode ser salvo pelo poder de Deus, que é o Evangelho? Né? Em primeiro lugar, o judeu, porque a salvação vem para os judeus. Né? Em segundo lugar, o grego, e por extensão, todas as outras pessoas. Né? E aí vem o fechamento do sermão, onde você vai fazer uma recapitulação, depois você vai fazer a aplicabilidade na vida das pessoas, aqui se aplica, e depois fazer um apelo. Se há alguém que esteja inserido no contexto dessa pregação, vem à frente. Tem alguém tímido aí que se envergonha? Tem algum X9? Né? Que às vezes tu vai, X9 não, é o 007 que a gente chamava. Irmãos, eu trabalhei na Infraero, eu pedi o brigadeiro lá para poder ter um culto lá. Então, todo dia na hora do almoço eu tirava 30 minutos do meu almoço para poder pregar a palavra lá dentro da Infraero. E olha, o que começou a aparecer de crente: tu é crente? Não, pastor, eu sou da Batista. Rapaz, nunca te vi falando Jesus para ninguém, está aqui nem a sua, pastor. E aos poucos a gente, pastor, eu conheço fulano também é crente. Fulano também é mesmo. E a gente foi descobrindo, né? Então, havia pessoas lá que tinham vergonha de dizer que eram crentes. Estava tudo camuflado. Ok? Agora, sermão expositivo. Isso aqui também é excelente pregar, irmão. É uma facilidade. O nome já diz. Você vai fazer uma exposição. Agora, para isso é necessário ler muito. Para isso é necessário ter conteúdo. Porque você vai expor. Então você tem que conhecer o contexto histórico, moral, civil. Você vai ter que conhecer o personagem, a história do personagem. O pessoal da Batista tradicional usa muito esse sermão aqui. Expositivo. A escola de Calvino, toda expositiva. Aquele as divisões estão inseridas no fato narrado, uma forma lógica e prática para o desenvolvimento de um sermão, é a descrição do episódio. Você sabe quem foi o maior pregador de sermão expositivo? Quem sabe? Quem foi o maior pregador, gente? Jesus. O que são as parábolas? Irmã, está quente aí? Ele pode aumentar esse trem aí, tá bom? Pode sair para baixo, irmão. Pode botar para cima da irmã. Recebeu vai ser orador. Bota no calor isso daí. Bem, pastor, ele foi escolhido para ser orador, vai bater com calor. Eu que tô. Nem sabe. Bota, não, vira a palheta para lá, vira para lá, ó. Isso. Aí embaixo. Aí. Ali, esses dois caminhos. Pronto. Irmã, tá indo aí agora? Vamos lá. Então, olha, o maior pregador de sermão expositivo foi Jesus. As parábolas nada mais eram do que fatos narrados, sim ou não? Filho pródigo, não é? Dracma perdida. Jesus contava uma história, era uma exposição, ok? Então é uma forma lógica e prática para o desenvolvimento de um sermão, é a descrição do episódio. Você quer ver uma coisa? Olha aqui para mim. Quem lembra da parábola do semeador? Você lembra? O semeador saiu a semear e saindo nas suas sementes à beira do caminho. Vê as aves dos céus e comeram. Outra parte da semente caiu no solo rochoso. Como não tinha muita terra, né? As raízes não se aprofundaram, logo veio o sol e ela secou. Outra caiu entre os espinhos,
que cresceram, a sufocaram e ela morreu. Outra, porém, caiu em boa terra. Jesus fez uma exposição, sim ou não? E logo a seguir você vai ver, Jesus faz a explicação da parábola. Então, é uma mensagem poderosamente expositiva. É o maior exemplo. Jesus conta a narrativa e depois dá a explicação da narrativa. Trabalho também muito bem. Mas do palharinho. Palharinho trabalha muito com ilustração, né? Vai a ilustração que seria é uma história, né? depois Aqui, ó. Uma mensagem aqui que eu já preguei sobre ela exatamente com essa divisão que ele fez aqui. Eu preguei essa mensagem há muito tempo. O tema da mensagem que eu preguei foi: a que multidão você pertence? Eu comecei com uma pergunta, né? Então aqui, ó, a narrativa, depois a divisão. A multidão que seguia Jesus. Que tipo de pessoas seguem a Jesus? São pessoas desejosas, são pessoas esperançosas, são pessoas alegres. E as pessoas que seguiam a viúva, que acompanhavam aquele esquife, entristecidas, sem esperança, inconformadas, né? E aí, ó, você fala do encontro da vida com a morte e o resultado desse encontro. Fechou a mensagem. Isso aqui até defunto se converte, irmão. É uma excelente palavra, né? E aí o resultado do encontro, a ressurreição do jovem, o que era tristeza se converte em alegria, a multidão é edificada com um milagre e muitos creram em Jesus e se converteram. Ó, você já pode preparar uma mensagem dessa, né? Nesse estilo. Na próxima aula eu vou sortear um de vocês e 5 minutos eu vou pedir uma mensagem expositiva, um sermão expositivo. Podem anotar aí no caderno, tá? Escolham um texto da Bíblia, façam uma mensagem com um sermão expositivo. Eu escolhi o mais fácil para vocês. Aí depois ele dá outro exemplo que fala lá de Eliseu, né? Que fala sobre as características de um homem de Deus. Ok? Aí ele, essa conclusão do sermão que ele coloca aqui, eu acho que ele errou. É só você fazer uma recapitulação bem resumida. Precisa repetir, ele repetiu tudo que estava em cima, ele colocou embaixo. A conclusão do sermão é uma recapitulação rápida de tudo aquilo que você falou, ok? A aplicação dessa palavra e o apelo para aqueles que desejam ser melhores homens e mulheres de Deus, ok? E aqui, e depois, esboço do sermão, ok? Faltou aqui chamar os músicos. Então, olha só, esboço do sermão. No final. Vamos lá. Ainda que só agora estejamos falando em esboço do sermão, ele é uma ótima ferramenta a serviço do pregador, tanto para o preparo, quanto para a entrega da mensagem de Deus ao público na preparação. O esboço tem este nome porque serve para o pregador esboçar suas ideias para depois aprimorá-las, completá-las, suprimir ou aumentar suas divisões conforme achar mais conveniente. Na prática, o esboço é um resumo do sermão contendo suas divisões e subdivisões.
Coríntios 11. A maior parte dos pregadores leva para o púlpito somente o esboço de suas mensagens. Então veja, o esboço ele é o condensado. Não é a prática do pastor Marcos Gregório. O pastor Marcos, ele não trabalha com esboço. O pastor Marcos trabalha com a mensagem aqui. Vocês já viram ele falar, irmão, hoje eu só tenho 20 páginas. E você vê lá no púlpito ele virando meme. Às vezes a gente senta do lado dele, a gente vê ele chegando lá com a Bíblia, com aquela maçaroca de papel. Mas ele é assim, ele lê tudo aquilo, na hora de pegar um pedaço dali, vocês notem que ele larga o papel e ele vem para dentro do povo. Então o ideal é você preparar a mensagem, ler, e depois você só faz o esboço dessa mensagem. No esboço você vai destacar os pontos principais que você vai abordar, os tópicos, os itens mais importantes. Então, como você já leu bastante, na hora basta ter aquele tópico e você já sabe sobre o que você vai falar. Mas quando tem gente que não consegue nem sair das profecias, né? Ele falou assim, irmão, eu estou na 6ª página, ainda tem 14 aqui. Mas vou parar por aqui. Eu entrei na mensagem. Estou na introdução. hoje vai ser só 20 minutos, ninguém acredita. Então, olha, o ideal, gente, é a gente se preparar. Ó, esse negócio de, por exemplo, eu vou pregar sábado. Eu já tenho a mensagem no meu coração, Deus já colocou. Eu já estou orando sobre ela. Amanhã eu vou mergulhar na palavra. Eu já tenho toda a mensagem já canalizada. Já está aqui, ó, toda ela. Mas eu vou voltar. Eu estou vindo para a igreja orar 6 horas da manhã. Essa semana toda eu estou na escala de oração 6 horas da manhã. E eu vou voltar para a Bíblia. E lá, Senhor, o que mais tu quer me falar? Senhor, qual a necessidade daquele povo? Senhor, o que tu tem no coração dele? Senhor, me usa. O que eu tenho que falar mais? E aí Deus vai acrescentar no meu coração, eu vou. Já conhecendo, vou marcando a Às vezes, na hora, o Espírito Santo acrescenta. não, entendeu? se mudar totalmente. Ele vai mudar, ele vai dar uma mensagem. Porque já tem gente que isso eu já não. Às vezes acontece. Deus faz isso. Mas olha, quando você vai voltar e olha e busca, Deus confirma a palavra. Eu faço isso sempre. Quando eu vou pregar no lugar que eu me preparo, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, eu falo assim para Deus, Senhor, me confirma se essa palavra que está no meu coração é a palavra que tu tem para essa igreja, para onde? Me confirma, Senhor, com uma palavra, com uma canção. Gente, é impressionante. É impressionante. O pastor às vezes usa uma palavra que está dentro do sermão, alinhada. O louvor sai, executa um louvor que tem tudo a ver com a mensagem que eu vou pregar. Então façam isso. É uma forma. Sabe por quê? Não vou dizer para você que você vai subir no púlpito e eu sou o cara. Não é isso que eu estou falando. Mas você sobe mais confiante de que você está na direção certa. Porque a pior coisa que tem é você subir no altar com uma palavra que você não tem uma certeza de Deus que aquela é a palavra. É a palavra. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Já aconteceu eu ser convidado para pregar no lugar. Eu orar e não descer nada. Sabe o que é não descer nada? Não vem nada, nem tema. Senhor, eu preciso da palavra, o Senhor me dá para nada. Sabe o que eu faço quando não vem nada? Leio. Começo a ler. Senhor, e aí? Nada. Às vezes na hora, sentado lá na igreja, eu chego a me arrepiar. No decorrer do culto, o Espírito Santo é igual cachoeira. No filho, você vai falar sobre isso. Aí você tem que ficar na dependência do Espírito Santo e ó, ficar ligado no culto. E eu falo mesmo para Deus, eu falo, Senhor, eu sou apenas um canal. Quem vai fazer tudo é o Senhor. Então se o Senhor não quiser me dar nada,
Por que Deus não quer te dar nada? Porque Deus quer te colocar dentro do ambiente para você ser sensível e ter uma percepção do que Deus quer para aquele momento. E ali na hora, no decorrer do culto, Deus vai te enchendo e Deus vai te colocando e te mostrando também a necessidade da igreja para aquela hora, para aquele momento. E aí, ó, como você já leu a Bíblia, também tu não vai ficar nas costas do Espírito Santo mesmo, não vai não. Senão ele vai te deixar na mão, ele vai correr, vai te deixar na mão. Então tu vai ler. Então tudo aquilo que você leu, que tu pensou que não tinha nada a ver, é aquilo que Deus vai usar para na hora você largar o aço em cima do diabo. Amém, querido? Pastor, e quando a pessoa está pregando que prega um pedacinho, fala um pedacinho e canta, pega um pedacinho e canta mais do que pega. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Não, eu falo muito inglês, eu ouço essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não, deixa eu falar uma coisa aqui importante para a gente. Olha só, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus cuja sabedoria ela é multiforme graça. Amém? E a Bíblia diz que Deus distribuiu a cada um que talento, habilidade. Às vezes não é a maneira que Deus vai usar ele. Eu não gosto, mas possa ser que quem está ao lado de mim esteja adorando e através daquela canção Deus está falando com aquela pessoa. Às vezes está me incomodando, porque eu gosto de seguir um raciocínio dentro da mensagem. Parou para cantar, às vezes eu mexo com o Rafael. Eu falo, pô, Rafael, a mensagem estava tão boa, tu parou para cantar. Eu falo sério. Às vezes eu brinco com o Rafael, o pastor Rafael. Eu falo isso com o pastor Rafael. Fala, Rafael, estava indo tão bem, mas parou para cantar, filho. Né? Mas tem gente que já gosta, tem gente que vai, entendeu? Então, mas o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu estou num ambiente que existem uma variedade de pessoas que pensam de maneira diferente da minha. Que às vezes aquela canção vai falar mais no coração dela do que a mensagem está falando para mim. Entendeu? Então, assim, Deus é aquele que está vendo cada coração aqui. Ele está vendo onde há uma necessidade. Então Deus vai usar o pregador para atingir aquela necessidade. Possa ser que naquele momento não esteja atingindo a necessidade dela, mas ela estava precisando daquela canção. Ela estava precisando da mensagem contida naquela canção. Então, eu entendo assim, quem está no altar é um canal de Deus. É a boca de Deus falando, é o profeta de Deus. Agora, a gente também tem que ter discernimento para entender se o cara está lá cantando porque esqueceu a mensagem, porque se perdeu, você tem que ver isso também, né, irmão? Aí a gente ora logo para ele sair, dá logo uma vez. Aí a gente fica, amém! Glória a Deus, amém! Ninguém entendeu a música dele, mas na hora do apelo tem que botar a música. Então vamos lá. Entregando o sermão. Então, o esboço do sermão, vocês entenderam? Sim. O esboço é um resumo, né? Com os tópicos, ou com os itens, né? Mais importante. Entregando o sermão. Para os que não estão acostumados a pregar, um dos problemas mais críticos é o nervosismo. Falou do tempo. Começa a tremer, no início é assim mesmo. Começam a tremer, transpirar, pensando que não vão achar o que dizer ou vão se esquecer, enfim. Mas não são apenas os novatos que sentem medo. Ainda existem muitos com experiência que se sentem assim. E isso tem um lado bom. Afinal, quando o pregador, depois de ter feito todo o seu trabalho, preparando o seu melhor sermão, e ainda assim temer subir no púlpito, se sentindo inseguro, por saber que vai ser por alguns instantes a boca de Deus na terra, isso é ótimo. Só assim o Espírito Santo estará à vontade para usá-lo de forma poderosa, como está escrito. Temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É o que eu falo. Você, por mais seguro que você esteja na mensagem, por mais que você tenha estudado,
Você sempre tem que subir na dependência do Espírito Santo. É Ele que vai falar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai conduzir. Então, irmãos, até hoje eu fico nervoso subir no altar. E eu estou com 58 anos, eu prego desde os 17. Então, eu já tenho uma pequena experiência sobre pregar, mas até hoje. Quando a pastora Denise me chama para pregar terça-feira, na quarta-feira, eu tremia lá. Mas Deus tinha misericórdia da gente. Né? E aqui ele faz uma narrativa aqui, né? Nenhuma regra, método ou recurso funcionará se o pregador não tiver uma vida de oração. Paul Yang Shu, um dos maiores pregadores do nosso tempo e pastor da maior igreja evangélica do mundo, que é a Assembleia de Deus, lá na Coreia. Irmão, ele ora o dia inteiro. Ele fica orando antes de pregar o dia inteiro. Ele vai pregar à noite e ele se fecha de manhã, fica no quarto dele até a noite orando. Mas quando ele abre a boca, faz o apelo, são multidões. Olha aqui que bom, olha aqui, vamos ler essa parte aí. Alguém pode ler para mim? Esse textozinho aí embaixo? Pode ler. Que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela assistiram. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmandade viu que não havia esperança, a não ser chamar ao Senhor, e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que se ele atraísse os pecadores ao culto e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites, no templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que essa esposa de um pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar enviando pecadores a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor e pedisse um salão maior. Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo separado. Você viu que o segredo aqui foi oração. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que Deus acrescentava dia a dia o quê? Aqueles que iam sendo salvos. E olha, essa tem que ser a nossa maior oração. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Você precisa ser usado por Deus. Deus te chamou para usar a sua vida. E olha, isso aqui é a história de um dos maiores avivalistas que eu já ouvi. Ele foi tremendo. Ele pregou o sermão mais famoso de todo mundo. Se vocês puderem estudar esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Gente, é demais. Ele é demais. Vamos ler aí. Todos os grandes ganhadores de almas, através dos séculos, foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada, e sei que, igualmente, foram homens de intensa oração. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu era ainda jovem repórter num diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati a porta e pedi para falar com o evangelista. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: Nunca se
se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme, se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro-o orando. Viu entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja. Entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho. Estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante, comovente, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava prostrado. Ajoelhei-me e pus a mão sobre o seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento, então rogou: ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus. Pregar ali 20 dias sem haver conversões. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecendo. Aquela noite ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior. Mas, ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizer: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto pregava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Visitei o velho templo de Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou comovente sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver no rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente, clamando: Senhor Edward, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos, pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro, mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Eduardo não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar: dai-me a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha o semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Nossa oração é que você não seja como um papagaio que só repete o que os outros já disseram, mas, ao contrário, que você se inspire em homens como Jonathan Edwards, no célebre sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Amém? Amém. Então, queridos, encerramos aqui, colocando nessa apostila à disposição dos irmãos que se interessarem. Aí vocês têm depois. Eu vou pedir para vocês 2 coisitas pequenas. Primeiro, que cada um de vocês prepare um sermão expositivo, ok? Para a próxima aula. A próxima aula vai ser só pregação, tá? Segunda coisa que eu quero pedir a vocês: procurem na internet o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado. Leiam este sermão, vocês vão se apaixonar. Bota no Google lá, coloque no Google: Pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards. Agora fecha a fita, né? É. Agora não fecha só cita, não. Não, pode deixar.
escreve o sermão inteiro? Tá? Façam isso, tá? Acho que tá aí, dizendo na... Se vocês quiserem, no Google tem a mensagem dele. No Google tem a mensagem. Deixa eu colocar ele lá, mas começa com isso aí. Tá bom assim? Se possível, vocês podem imprimir daí. Lembra bastante, entendeu? Vamos colocar de pé para a gente ir embora? Na próxima aula, então, nós vamos começar a pregar sobre o sermão expositivo. Depois, na outra aula, não sei se já é a prova, eu vou querer sermão temático. Você vai dar um tema e vai trabalhar em cima do tema. Tá bom assim? Então, o expositivo você vai trabalhar em cima do texto, textual. Expositivo é a mesma coisa, você vai expor o texto. E o temático você vai trabalhar em cima do tema. E quem trabalha em cima do tema faz perguntas ao tema. Ok? É fácil, tá na apostila. Pra gente, é porque, irmãos, eu aprendi assim, é praticando que a gente aprende. Não tem jeito. Então, ó, abre o espelho da sua casa, prega para você. Prega olhando lá pro espelho, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Quem vai orar aqui?